moças. Oi, Alder, beijo. Oi, Cheguei, Neide. Tudo cheguei. bem? Que bom. Tudo, tudo, Finalmente você. chegou, né? O nosso Fina- dia. Finalmente chegou domingo. Tá bom aí? Tá claro? Tá bom? Como é que tá a situação aí? Tá bom, tô Tá te bem? Tá ouvindo bom? e vendo bem. Tá, Você tá então me tá vendo e me ótimo. ouvindo bem? Tô sim. Fernando, Ah, tô feliz que esse nosso... Mercedes entrou Fala. dizendo que a gente está com inverno com verão. Realmente, estamos com Pois é, verão. um calor hoje. Cadê o inverno? Mas vai chegar. Opa, opa. E aí, chegou o domingo. Pois é, ai que beleza, uma alegria te encontrar aqui, uma felicidade. Você é tão querida, colega de profissão, com projetos tão bonitos, que é bom assim para falar para todo mundo que ainda não conhece. O Suas que, histórias sempre incríveis que eu adoro. tem Tudo alguém dentro assim. Tem alguém dizendo aí que tá escuro. Lê para mim, que passou e eu não vi. Quem falou aí que E tá peraí, escuro? tem que voltar aqui. Inverno com verão. Não tem alguém dizendo que tá escuro? Está meio escuro. É Mercedes que está falando. Então, mas sou eu? Pergunta a ela se sou eu. Mercedes, sou eu As ou duas, ou só Neide, ou só eu. Eu botei aqui uma luz, né? Talvez eu esteja com a luz muito clara. Ó. Vê se a minha luz está boa agora. Estava muito clara. E Melhorou, aí? Mercedes? Ih, gente. Bom, A gente, gente, vamos lá, a gente vai falando. vamos falando então. É, Então, a Neide Graça, bibliotecária. Neide, fala um pouquinho de você. Você é aqui de Niterói mesmo? Não, eu não sou de Niterói, quer dizer, eu sou de Minas, mas eu morava no Rio. Mas eu incorporei o Rio e principalmente Niterói na minha vida. Então, se me perguntarem, eu digo que eu sou de Niterói e que vim de Minas. Então, E você é cara de Niterói, né? Adoro. mas porque eu tô aqui há muito tempo, né? Então, realmente, faz parte, né? A gente, quando fica no lugar, a gente adquire a cara do lugar, né? A gente não fica igual no lugar. Eu acho que é isso. Estou aqui tentando Neide, fazer uma claridade aqui. Pode falando. tá. E assim, na carreira profissional, você ainda atua como bibliotecária? Onde você trabalha ou trabalhava? Não, inclusive, já que você falou de bibliotecário, eu queria que a gente começasse falando de uma provocação que você fez no post. Eu achei bem interessante você falar que a gente podia falar do papel do bibliotecário, além do processo técnico. Sim. Achei essa provocação muito boa, porque essa provocação me fez lembrar que eu realmente não entrei na universidade com biblioteconomia. Ah, É é? interessante. Entrou como? Eu entrei na universidade, entrei com ciências sociais. Eu Ah, ia fazer, bacana. eu ia fazer antropologia. Então, realmente é interessante essa sua provocação, porque tem essa questão com a biblioteconomia, né? As pessoas, às vezes, tem aquelas profissões que são valorizadas, outras não são, e tem uma encrenca, pelo menos quando eu fiz biblioteconomia, tinha uma história com a biblioteconomia, porque achava que era um curso fácil, etc. e tal. Só que as redes sociais vieram para mostrar que a nossa área é básica. Informação. Então, é uma besteira realmente isso, né? De achar que existe um curso que é mais fácil, um curso que é mais difícil. Eu acho tudo na minha vida partir da biblioteconomia. Então, eu acho que a profissão da gente é a gente que faz. Você faz, Sim. às vezes você faz um curso super cheio de glamour e não parece um profissional. Né? Pois Então, é. Você fez o quê? Fez UF? eu fiz UF. Eu fiz Também. todas as. Porque eu trabalhava na UF também, né? Então, Uhum. ficou tudo junto. Eu fiz todas as matérias das ciências sociais, e aí, quando chegou na hora de fazer o trabalho de conclusão do curso, eu vi que ia ser difícil trabalhar. Por quê? Porque
na época que eu estava fazendo ciências sociais, pareceu uma pedra no caminho, que era a ditadura militar, né? Quem é que pode concorrer com a ditadura? Então, Pois é. como é que eu ia fazer antropologia? Como é que eu ia fazer pesquisa? Tinha como fazer como eu ia fazer? Não tinha como. Então, eu mudei para biblioteconomia e eu acho que foi um acerto. Né? A Mari se vem para o bem, né, Arneide? Então, se realmente eu tivesse dado, parado para pensar, para pensar nessa questão de que a biblioteconomia, isso e aquilo, eu não teria feito. E eu acho que foi um acerto mesmo. Eu gosto muito da biblioteconomia, porque tem essa coisa da informação, que sem isso, ó, realmente, sem a informação, nada feito. Não existe a possibilidade, né? Pois é, como você falou, que as pessoas, na minha época também, as pessoas iam para o curso, algumas pessoas, não porque gostavam, porque escolheram aquilo, porque é fácil de entrar, Exato. Depois eu mudo, não é? Tem essa lenda dentro da biblioteconomia, né? E o curso em si, eu acho ele muito técnico, não sei como está a grade hoje. Pois é, eu também não. Na minha época era muito técnico, mas eu, como não sei fazer nada que eu não goste, eu não consigo. Eu tenho a maior pena da pessoa que tem uma profissão, que vai todo dia trabalhar revoltado. Porque você perde um tempo na vida. Eu sempre quis ter uma profissão que eu fosse trabalhar gostando do que eu estava fazendo. Porque eu vou fazer aquilo a vida toda, né? Tem que amar aquilo. E você sabe que eu tenho tanta sorte que quando eu fui começar a trabalhar como bibliotecária, eu fui trabalhar, alguém passou aí falando da UF, que me conheceu na UF, e é verdade. Eu trabalhava na biblioteca de pesquisa, de pós-graduação. Parece até que, como eu abri mão da antropologia, a vida me deu esse presente de trabalhar com a pesquisa. E eu fiquei a minha vida inteira de bibliotecária lá, porque era muito bom o trabalho. Era uma pesquisa, eles faziam pesquisa com o meio ambiente, fazem, ainda continua lá, com o meio ambiente. E aí o que acontece? Você acompanha, é um trabalho fantástico. Você está numa biblioteca que trabalha com pesquisa. E aí fiquei lá a vida inteira. Saí para fazer outra coisa, né? Porque eu me aposentei, resolvi me aposentar para fazer outra coisa. Mas realmente eu acho que foi legal essa provocação, porque é assim, só queria dizer que existe alguma coisa além do processo técnico. Se ainda tem alguém. Não, se ainda tem alguém olhando a biblioteconomia só por conta do serviço técnico, está atrasado. Perdeu o bonde. E pessoas também que não conhecem a profissão acham que a gente só serve para fazer aquilo. Ficar no computador, exato, catalogar, exato, registrar e pôr o livro na estante. Não é um campo muito amplo. Isso aí realmente Isso é uma besteira que a pessoa, mas eu acho que a pessoa também faz mais, até fala porque não deve conhecer. Pois é, muitas pessoas falam porque não conhecem. Não deve. Neide, em que momento, assim, esses projetos lindos que você tem com a literatura infantil e juvenil entraram na sua vida? Foi já dentro desse trabalho lá como bibliotecário ou foi a partir do momento que você saiu de lá e foi realizar esses projetos? Olha só, eu saí de lá exatamente para fazer uma coisa diferente. Porque era muito bom. Eu poderia ter ficado lá até hoje. Porque era um trabalho muito bom. Mas eu acho que a gente tem que achar alguma coisa diferente na vida. Porque se a gente não procurar, você vai ficar a vida inteira fazendo a mesma coisa. E aí como eu trabalhei a vida inteira com adulto e com pesquisador, eu achei que podia ser bem legal eu ter uma nova experiência, e aí eu resolvi que eu queria trabalhar com criança. Que é um desafio, né? Eu não sou professora, né? Eu não sou professora e nunca tinha trabalhado com criança. E uma outra coisa que eu quis foi juntar a criança com trabalho voluntário, que eu acho que é obrigação. Se você pode fazer, tem que fazer. Não tem como, porque não tem sentido. Né? Você está dando de volta uma coisa que você já recebeu. E aí achei um lugar exatamente que trabalhava com criança, tinha criança, e era um lugar que eu podia fazer um trabalho voluntário. E aí isso foi em 2005. Aí fui lá. E era um desafio, né? Porque para quem nunca tinha trabalhado com criança,
é uma coisa... Eu passei um ano estudando as coisas, vendo como é que funcionava, porque eu ia fazer um trabalho com criança, eu tinha que saber, né? Porque nós não precisamos bibliotecários, tem que saber. E aí fui para lá e passei praticamente 3 anos tentando ver o que era melhor, né? Porque o que era o trabalho? É um trabalho de incentivo à leitura. E incentivo à leitura, se tiver bibliotecário, professor, ou qualquer pessoa, qualquer de vocês que trabalha com criança, sabe o que eu estou dizendo, né? Porque você convencer uma criança que é legal ler, você realmente tem que ser discípulo, porque a tendência é elas acharem que é muito chato. Elas acham, iam achar que é muito chato. Então, eu precisava fazer alguma coisa para fazer isso ficar interessante. Porque criança tem isso, né? Você tem que chamar a atenção de alguma forma para poder ter ela com o que você quer que ela faça. Porque tem um interesse rápido, né? Muito rápido. Então, aí eu pensei, gente, tá faltando um cenário aqui nesse negócio. Porque, assim, eu trabalhava, era uma turma só que eu tinha no começo, numa sala, e uma sala comum. Eu falei, gente, como é que eu vou convencer essas crianças? Onde era? Uma escola? Não, não é um centro, de kardecista. E eles existem há mais de 80 anos e os sábados sempre foi para as crianças. O trabalho deles, social, de sábado, é com as crianças. E aí eu achei que eu tinha que fazer um cenário para aquilo, porque criança, o que eles veem faz a maior diferença, né? E aí o que aconteceu? Eu falei, preciso fazer uma biblioteca. Fazer um trabalho com eles dentro de uma biblioteca, porque não tem um apelo melhor para a criança. Tem? Não tem. E aí, só que aí eu descobri, e aí é legal porque a gente vai começar a falar dos livros. Eu descobri que trabalho voluntário é legal, mas precisa de dinheiro. Precisa de dinheiro, precisa fazer qualquer coisa. Eu não podia querer colocar as minhas ideias na casa que estava me recebendo para fazer o trabalho, porque não eu que tinha que resolver. Aí eu resolvi escrever o primeiro livro para isso, para que o dinheiro da venda fosse para o trabalho. Então, o primeiro foi Alice, o Mistério da Casa Verde, foi seu primeiro? Exatamente. Só que antes, que é esse aqui, só que antes dele, antes do Alice, o Mistério da Casa Verde, para poder saber que eu sabia escrever, porque quem já escreveu algum livro sabe do que eu estou falando. A gente sempre acha que não está bom, que todo mundo vai ler, que vai estar uma porcaria. A gente sempre acha que bota defeito. Eu, antes de escrever o Alice, eu fiz uma coisa que todo mundo faz e é bom demais. Participei de uma coletânea. Por quê? A coletânea, a pessoa vai lá e olha, passa por um crivo, que as pessoas leem, né, avaliam, e além disso, você vai junto com um monte de gente. Né? Você fica menos, você acha que é menos problema. E aí foi bom, porque eu fiz um conto pelas esquinas do mundo, tão longe, tão perto, e o que eu achei interessante é que esse conto, eu sempre gosto de fazer um desafio mais para mim do que para os outros. Eu achei que para poder eu testar se eu sabia escrever, eu tinha que fazer alguma coisa que fosse um desafio. E aí eu quis fazer um conto que fosse de uma viagem. Porque viagem é o tipo da coisa que você tem que detalhar. Você não vai escrever um conto de um lugar que você não detalha e que ninguém vai se interessar. E aí foi muito engraçado que as pessoas começaram a me perguntar quando que eu tinha ido à Espanha. Eu não tinha ido à Espanha. Apenas eu escrevi a pesquisa que o bibliotecário fez, que a bibliotecária fez. Legal. Então aí eu pensei assim, gente, então pode ser que esteja por aí, pode ser que eu possa escrever um canto juvenil, porque o conto já passou nesse teste, né? E aí, então, a primeira coisa que eu tive publicado foi esse conto. E esse conto foi engraçado, que uns anos depois eu fui à Espanha, exatamente em Sevilha, que era o lugar que passa a história, e eu fui em todos os lugares que eu coloquei no conto e estava lá. Não é legal isso? Legal. Legal, porque a pesquisa que eu fiz e que eu criei história, depois eu fui ao vivo olhar. E aí, isso me deu uma sensação melhor em relação a escrever. Aí sim, veio o Alice.
e Mistério da Casa Verde. Esse livro, ele teve algumas coisas que aconteceram com ele que eu não esperava que acontecesse, que foi bom para eu ver que o caminho que eu estava seguindo, né, talvez fosse o caminho certo. Uma coisa que é muito difícil, esse livro eu não quis fazer em editora comercial, porque eu precisava que o dinheiro dele voltasse para poder usar no trabalho. Então, eu encontrei uma editora e, milagrosamente, quando eu fui fazer a primeira edição dele, apareceu um patrocínio cultural. Na verdade, era um patrocínio social. Uma empresa aqui de Niterói, a Oncomed, ela pagou o livro, pagou os 1000 livros que eu mandei fazer. Então, eu achei isso máximo, né? Porque isso é muito difícil. Então, isso já foi legal, porque já tive essa coisa a favor, né? Vamos dizer. E outra coisa que aconteceu também é que é muito difícil um livro de uma pessoa que ninguém conhece ser adotado por alguma escola. E ele foi. No primeiro ano que a gente publicou ele foi adotado pelo Salesiano. E aí, isso dá uma certeza que tem alguma coisa ali de interesse, né? Porque não é só o que você escreveu, e não é só porque é para retomar para trabalho social, é porque alguém leu e achou que ele estava legal. Então, esse livro ele foi a porta de entrada para a literatura infanto-juvenil. Eu fiz, com essa minha experiência dos 3 anos com as crianças, é um livro interativo, porque a criança gosta de interação, ela gosta de se sentir parte do livro, né? Esse livro ele tem isso aqui, ó, que você destaca e vira uma caixinha. Levanta um pouquinho, não dá para ver. Levanta um pouquinho isso. Ó, isso aqui você destaca e vira uma caixinha, que a criança monta, e ela monta e vira a caixinha de sonho da personagem. Então, a criança se sente dentro do livro, se sente a personagem. Então, esse livro, ele me deu muitas alegrias, porque eu fui muito à escola com ele. Sabe? E com esse trabalho, quer dizer, na verdade, eu reproduzia nas escolas o que eu fazia com as crianças lá no trabalho voluntário. Né? Quer dizer, então teve essa questão de que eu sabia como era que fazia o trabalho, né? Como é que eu podia fazer a oficina. Então, esse livro, e era para ser só esse livro. Era para ser só ele, e não pensava em ele virar assim, ele virou realmente uma série. E esse livro, ele foi tão bem que eu tive que fazer uma segunda edição. É um caso, assim, emblemático, eu acho, porque o primeiro livro que você nunca tinha escrito, e você conseguir fazer 2 edições é realmente uma coisa que foi bem legal. E aí eu vi que esse livro ele podia realmente me levar à literatura infanto-juvenil. Achei que aí era realmente o caminho. E aí virou uma série. Isso que eu te perguntava. Virou uma série. O segundo livro da série é esse aqui, ó. O Sumiço da Caixinha da Alice. Tá dando para ver legal? Tá. Esse aqui é o seguinte. Esse livro aqui tem muito texto, e eu ia nas escolas, tinha criança pequena que queria também fazer esse livro para as crianças pequenas, para as menores. Com essas ilustrações bem grandes, e também tem uma parte interativa, então esse aqui são para as crianças menores. O segundo. O terceiro, são 4 livros da série. O terceiro é um livro que eu fiz porque era uma coisa que eu queria muito. Acho que esse você tem. Esse você tem lá na biblioteca. Eu acho que eu tenho os 2 primeiros lá na escola. Eu acho que eu tenho os 2 primeiros. Não tenho certeza. Esse aqui eu me lembro que eu tinha te mandado. Então de repente eu tenho esse, sim. Você tem então, esse. De repente eu tenho, eu lembro. Esse eu tenho certeza que você tem. Esse livro aqui, ele é um livro, A Ciranda da Alice, Brinquedos e Brincadeiras, que é um livro que eu fiz porque eu achava assim, gente, as crianças brincam muito com brinquedo comprado. Tem que ter um jeito de fazer até de retomar mesmo, de verdade, a questão da sucata, dos brinquedos de sucata. Então, esse é um dos livros que eu mais uso em escola, porque é um livro que eu fiz a família da Alice ir para um sítio bem afastado,
para não ter mesmo loja nada perto, e aí eles começam a fazer brinquedos de sucata. Nas escolas, quando eu vou fazer oficina, as crianças, aí é que você vê a imaginação da criança, né? Elas fazem brinquedos de sucata inimagináveis. Eles fazem coisas que você fica pensando como é que eles têm ideia de fazer aquilo. Então, esse realmente é um livro que eu fiz por conta dessa coisa, porque aquela criança que não gosta de brinquedos, né? E se ela fizer, fica diferente. E as brincadeiras também, tem brincadeira que a gente brincava, mas de repente não sabe nem que tem uma música associada à brincadeira. Então eu fiz uma pesquisa grande, e aqui também tem uma parte interativa com cantigas. Nesse livro tem receita de como faz alguns brinquedos de sucata. Então é um livro que não é só para criança. A família vai estar junto, porque tem uma outra coisa nele que envolve a família. A Alice tem uma avó, e essa avó adora falar ditados populares. Sabe aquele ditado que a família da gente, sempre alguém da casa da gente fala? E ela adorava falar esses ditados, e a Alice achava muito interessante isso, e aqui tem um anexo, uma parte final do livro com esse ditado e a explicação por que tem os ditados, né? Então, esse livro é por isso. E o último livro da série é esse aqui. A Viagem de Alice ao País dos Seus Sonhos. Esse livro, ele e esse, tem um ponto em comum, que é: não bastava eu escrever um livro, eu tive que inventar que a personagem tinha um sonho de tocar um instrumento, mas não tinha que ser um instrumento comum. Eu botei um instrumento que ninguém, normalmente, não conhece, que é a viola da gamba. Eu não sei se alguém de vocês que está aí tá aí. Eu não conheço. Não? Viola da gamba é parecido com violoncelo, mas não tem aquele pezinho. Agora, por que eu botei música? Porque eu tinha, na época do primeiro livro, eu tinha feito na universidade, na UF, um curso de história da música. Sabe aqueles cursos ótimos? Tem tanta coisa interessante que tem na história da música. E aí, a pessoa que dava o curso lógico, toca um instrumento. A Cristina Augustinho. E ela toca viola da gamba. Então, quando eu vi aquele instrumento, comecei a ir nos concertos daquele instrumento, eu achei que podia ter feito a Alice tocar a viola da gamba. Só que, como é que eu ia falar de um instrumento que eu nem conhecia? Eu ouvia. Aí eu tive a cara de pau de ir lá falar com a Cristina Augustinho, que ela foi minha professora. Eu cheguei lá com essa ideia maluca de botar a personagem tocando viola da gamba. É muito engraçado, porque agora ela é minha amiga, ela inclusive faz os lançamentos tocando viola. Ela disse que no começo ela achou que era uma ideia meio maluca. Ela falou: meu Deus, por que ela quer botar a personagem tocando instrumento? Mas porque exatamente a criança é muito curiosa. Se você põe uma coisa diferente, a criança vai ter muito mais curiosidade. E além do mais, é um instrumento lindo, né? Então eu achei que valia a pena. E aí, esses dois livros, neles tem essa parte, a parte da música está muito dentro deles, e fala da viola. Esse livro aqui, inclusive, eu botei a Alice. Adolescente, viajando para fora do país, sozinha, imagina que aventura, para fazer um curso de viola da gamba. Então, tanto esse quanto esse fala muito da viola da gamba, e tem muito com isso que a Cristina, né, com essa assessoria que ela me deu, falando, porque não tem sentido você falar de um instrumento e falar coisa errada. Não ia fazer isso. Eu acho que é para criança, né? Então, ela me deu essa assessoria. E esse livro aqui, em especial, que eu lancei, foi o último que eu lancei da Alice, essa coisa da assessoria dela foi legal, porque ela também foi estudar fora. Ela era um pouquinho mais velha que eu botei a Alice, mas ela era muito nova. Então, eu também queria saber como é que era, né? Como é que é? Porque a pessoa já vai sair fora do país, ainda vai ter que aprender realmente alguma coisa, né? Uma coisa, se bem que era uma coisa que ela gostava muito, ela ia dar um jeito. Então, aqui é a vida da adolescente, que já é complicadíssima, fora do país. Como eu acho... E ela foi estudar em qual país, Alice? Você colocou qual país? Ela foi para Viena. Ela estudou em Viena.
E aí, nesse caso, ficou mais fácil para mim, porque eu já tinha ido em Viena, então eu já sabia escrever, não era igual o primeiro que eu botei na Espanha, que não tinha ido na Espanha. E esse livro, o que eu acho sempre que adolescente e mãe tá tudo muito junto. Os conflitos, você que tem uma filha, melhor do que eu para dizer. Tem sempre as coisas que a criança vai crescendo, às vezes tem conflito. Então, eu queria botar a mãe da Alice nesse livro, mas eu não tive coragem de botar no texto, porque eu acho que o texto é para o adolescente. Aí, o que eu fiz? Tem uma carta da mãe da Alice aqui que voltou. A mãe dela escreveu uma carta, e a carta voltou e a Alice achou. Aqui é a carta. Igual a carta mesmo. Então, se o adolescente não quiser ler, não lê a carta. Mas eu aviso que ele pode dar para a mãe ler a carta. Porque na carta tem todas aquelas reclamações que a mãe faz para o filho. Então, está aqui no final. Então, esses são os 4 livros da Alice, né? Alice virou uma pessoa. Porque quando eu volto nas escolas, as crianças perguntam para a Alice como se a Alice morasse aqui em casa comigo, aqui fosse uma pessoa. É muito engraçado, né? Criança, quando eles... Porque se apega, né? O personagem, pega carinho, né? Exato. E como as oficinas, eu quero que eles virem o personagem, eles se metem muito, eles dão palpite, eles dizem coisa que eu não botei na história, um absurdo. Teve uma criança que achou um absurdo que no primeiro livro eu não botei um cachorro na história, onde já se viu. Você escreveu, ter uma família e não ter um cachorro. Então, eles se metem porque é para se meter mesmo, porque, afinal de contas, a história é realmente para isso. Então, esses 4 livros, eles me mostraram, lá na hora que eu escrevi tal conto, eles me mostraram que não era impossível escrever. Porque escrever, todo mundo escreve, né? O negócio é fazer uma história, né? Fazer uma história que é a encrenca. Então esses 4... Diga. Então, como você já falou aí, eu quero repetir, assim, eu já fui a algumas oficinas algumas oficinas suas, e eu acho muito interessante, realmente, como você traz as brincadeiras antigas, né? Você arruma ali tudo bonitinho, o bilboquê, e não sei o quê. E como as crianças se interessam, se envolvem, né? Coisas assim que nem são da época deles. Eu já vi várias vezes você fazendo isso. E a caixinha da Alice para decorar. Eu até tinha outra caixinha aqui, podia ter procurado para ter. Exato. Agora, você sabe que, no fundo, eu acho que os livros, de alguma forma, eu quero a família junto. Eu sempre tenho essa esperança que vai ter. Você vê que o livro da adolescente, eu botei uma carta da mãe. Esse livro aqui, não é à toa que eu botei a avó com essa coisa dos digitais. E esse livro, ele foi lançado numa Bienal do Livro. Quem já foi numa Bienal sabe que lançar livro, Bienal do Livro, é a maior loucura, porque é 500 atividades e você ali lutando para ter a criança. Mas o que eu fiz? Aqueles brinquedos que você viu, eu espalhei bem onde todo mundo podia ver. Aí não só as crianças paravam, como os pais. Porque os pais, aqueles brinquedos que estavam ali, os pais, da época dos pais. Então, é legal isso, de poder... Eu sempre acho que tem que, pelo menos nesses livros que eu fiz, pensando também nas oficinas, isso. Porque qualquer um desses 4 livros, eu acho que se a mãe, o pai, a avó, a madrinha, for fazer junto, vai ser legal, vai se divertir, vai fazer caixinha de sonhos junto, beleza. Né? Então, todos eles eu tenho essa questão. Eu tenho esse cuidado porque é com criança, né? Você não pode fazer qualquer coisa da criança. Mesmo porque eles não estão nem aí. Se eles não gostarem, eles largam e fazem outra coisa. E você pensa ainda em escrever mais um capítulo dessa série da Alice ou parou? Olha, a Cristina Augustinha Gambito, ela tem uma teoria. Ela acha que mais para frente eu vou acabar escrevendo a Alice adulta. Vai evoluindo também, né? O público. Né? Que seu público vai crescendo e eles vão crescendo com a Alice. Agora, eu não ia escrever Alice adolescente, porque eu acho muito difícil escrever para adolescente. E escrevi, né? Escrevi. Quer dizer, eu não sei, não tem aquela coisa que a gente nunca diga não. Pois então, é. Não sei.
Não sei mesmo. Agora, foi realmente uma experiência interessante. Eu estava olhando agora ali na parede, quando eu lancei o primeiro livro, uma amiga minha, muito amiga, tinha um sobrinho que tinha um lugar onde fazia divulgação, uma empresa lá que fazia divulgação. Ele fez a divulgação desse primeiro livro. E saiu, eu dei uma entrevista pelo telefone, falei, dei as respostas, mas eu achei que ia sair uma notinha, né? E saiu uma entrevista de uma página inteira. Ah, Do jornal, era na época que tinha o Jornal do Brasil, aquela Jornal do Brasil Niterói. E é muito interessante, eu estou olhando ali, o título. O título é assim, O Poder Transformador de Alice. E realmente, né, uma coisa que eu fiz achando que ia dar de um jeito, me levou para um outro caminho. É realmente um personagem que deu uma transformação na minha vida. Porque, assim, escrever literatura, querer escrever, todo mundo quer. Mas você escrever, de alguma forma, aquilo tem um caminho, é uma coisa que é transformador. Então, não é transformador só para as crianças que eu trabalho no centro da leitura, não. É transformador para mim também, porque às vezes eu paro para pensar como é que isso chegou até aqui. Sabe aquela coisa que você fica pensando, mas aí veio, então, fiz esse, fiz aquele, aí. Mas eu também não abro mão. Se eu acho que tem uma chance, eu vou lá e faço. Se vai dar certo, sim. Porque se não tentar, também nunca saberá, né? Tem que tentar. Tenho medo da questão de não vai dar certo. Não vai dar certo comigo, né? Realmente. Mas até agora, graças a Deus, está dando tudo certo. Tudo certo, tá indo muito bem. Agora, o próximo livro é como aquele... Como surgiu essa lindeza aqui? É esse. Qual foi a inspiração? Em que momento você começou a escrever O Menino Pirilampo? Se você se inspirou em alguém? Eu tenho paixão por esse livro, né? Eu não canso de falar. É a coisa mais linda. Hoje, relendo de novo. Ai, meu Deus, que coisa linda. Sou encantada. E é uma homenagem também aos professores, né, Neide? Tem um envolvimento todo especial dele com a professora. Eu fico encantada com essa história. Já que você falou isso, eu vou ler aqui a dedicatória do livro. É assim: para vocês, professores, que marcam vidas e corações, dedico com toda a minha admiração, porque eu tenho muita admiração por professor. Gente, é quem forma, é a base. Sem professor não teria outras profissões, a gente sabe disso. Então, eu queria fazer um livro para os professores realmente. Agora, esse livro, ele existe há pelo menos escrito há mais de 7 anos. Sabe aquele livro que você escreve, guarda? Ele passou um tempo na gaveta de uma editora que ia lançar, mas depois não lançou. E aí ele ficou... Você escreveu antes da Alice ainda? Ou depois? Não, depois. Entre um livro e outro da Alice. Depois. Aí, assim, então eu queria escrever esse livro, porque esse livro é totalmente diferente do que eu fiz com a Alice. É um livro que eu quis escrever, e esse livro não é só para criança, eu sempre digo isso. Não é só para criança, ele tem um texto forte, assim. Não que a criança não mereça um texto forte, mas é uma coisa assim profunda para o profissional, até o professor, fugiu a palavra, refletir naquilo que a professora aqui no livro, ela teve um olhar especial para ele, um olhar diferente. Ele poderia passar nas mãos de qualquer professora, mas veio aquela professora que viu que ele era uma criança diferente, não é? Eu vejo muito isso nessa história, acho que coisa mais linda. Eu fico pensando assim, quando alguém me pergunta como é que foi que vai escrever esse livro, eu acho que, de alguma forma, foi com aquelas crianças que do trabalho voluntário lá que eu faço, aquelas crianças quietinhas que passou por ali, ela, de alguma forma, deve ter me feito fazer esse livro. Porque, assim, os professores que estão aí junto com a gente vão entender o que eu estou dizendo. É muito difícil uma criança que é muito quietinha, você saber como é que você vai fazer alguma coisa, a criança participar daquela atividade, você fica perdido. Então, eu queria realmente fazer um livro que falasse disso. Porque o que eu acho interessante desse livro é que tem adultos que se identificam e dizem isso, que foi muito tempo na vida isso. Que foi muito tempo na vida com as palavras guardadas. Porque nada mais é que isso. Né? Ele ficava querendo falar do que ele sentia, mas ele não tinha. Ele não tinha coragem. Né?
não tinha como se expressar. E não é à toa que tem a morada das palavras. O menino Pirilampo é a morada das palavras. Por isso, porque as palavras moravam dentro dele e ele não conseguia fazer nada por isso. E ele não conseguia vencer essa barreira de encontrar um amigo que ajudasse ele nisso, ajudasse ele nessa situação que ele vivia. E aí apareceu o Pirilampo, o famoso vagalume. As crianças, eu sempre pergunto a elas, as crianças, eu pergunto assim, você sabe o que é Pirilampo? Ela não sei não. Você sabe o que é vagalume? Sei. Mas as crianças sabem o que é vagalume, mas gostam da palavra Pirilampo. É engraçado isso, né? Deve ser por causa Soa mais bonito, né? Eu acho também mais bonito o Pirilampo. Exato, mas eles sabem que é o vagalume. Então não é à toa que o menino achou esse amigo. Porque se você parar para pensar, o Pirilampo ele tem luz dele, ele não precisa de ninguém, ele vai lá, ele voa. E voa só para o lugar que ele quer. Né? Então, no texto tem isso, tem essa questão essa questão de ser o sonho dele. Ele queria ser aquilo ali, ele queria, sabe, fazer da vida dele o que ele quisesse. E quem é que pode realmente ajudar nisso? Eu acho que é o professor, gente, porque o professor está ali o tempo inteiro, né? O professor tem a comparação dele, daquela criança com as outras crianças. Então, eu não tinha como dedicar esse livro diferente dos meus professores. Porque eu acho que na verdade, é isso. E tem uma ilustração, quando as pessoas me perguntam qual é a ilustração. Acho linda essa página, Neide. Linda essa ilustração. Mandar um beijo aqui para Fran Junqueira, ilustradora. E eu achei lindo também que ela colocou um menino preto, que é tão importante essa representatividade, né? Agora, tem uns poucos meninos pretos na literatura infantil, para a criança se ver ali. São poucos meninos e aconteceu uma coisa maravilhosa, porque assim, no texto não tem lugar nenhum que dê a entender que ele falando a cor, raça, nada. Pode ser qualquer menino. Qualquer menino. E também tem uma outra coisa. Eu dei o texto para ela e ela trabalhou o que ela achava. Eu não falei nada. Eu achei a coisa mais maravilhosa quando ela me mandou, quando ela fez o estudo, né? Ela fez o estudo das cores do personagem, ela me mandou só ele. Gente, sabe aquela coisa que. Porque amor à primeira vista, né? Porque assim, a literatura infanto-juvenil tem essa questão de que se a ilustração não falar com o texto, já era. Mata o texto. Não tem texto, não tem texto que resista a uma ilustração que não complemente. Não é uma ilustração para só ilustrar o que você está escrevendo. Aqui é além. Aqui realmente a ilustração dela complementa. E a ilustração que eu ia falar que eu tenho paixão é essa aqui. É essa aqui. Não sei se vai dar para ver direitinho aí. É aquela que eu li, a casa em cima de um livro, não é? Tem uma ilustração que a casa dele está em cima de um livro que eu tenho paixão também por essa. Essa aqui, ó. Essa aqui é que a casa está em cima do livro. Essa aqui. Né? Essa aqui. É escola, na verdade. É escola, é a próxima. A próxima, ele está afogando. Olha ele se afogando aqui, ó. E a escola se afogando. Verdade. É fantástico isso, porque é isso que acontece. A pessoa simplesmente não sabe o que vai fazer. A criança não sabe realmente o que vai fazer. E essa coisa da ilustração, eu acho que, assim, não tenho certeza, que a Fran foi tão feliz que, eu acho que umas semanas atrás, isso está no meu Instagram, se quem quiser ver pode dar uma olhada lá. Tem uma menina chamada Aninha, que ela também vai lá na Casa Verde, lá no trabalho. E a mãe dela me disse, a mãe dela trabalha com a gente, ela me disse que ela estava lendo, ela não sabe ler, ela estava lendo pelas ilustrações. Lê de imagens, E o que aconteceu? A mãe dela me mandou um vídeo. Gente, se vocês puderem dar uma olhada lá, é lindo. Porque o que acontece? Ela vê, quando chegou nessa que ele está afogando, ela muda o tom de voz. É impressionante como é que a criança, como é que a ilustração chega no coração da criança. E é realmente a prova disso. Então, esse livro, eu acho que ele tinha que ter saído agora, talvez não pudesse, se saísse antes não fosse
ficar como está. Tem que encontrar a Fran, porque realmente é a arte dela e o texto, eles realmente juntaram, né? Eles realmente fizeram uma parceria, como se diz. E esse livro, infelizmente, eu não consegui, comecei a fazer a divulgação dele, mas fizemos o lançamento em janeiro, aqui na Blitz Niterói, e depois não pudemos fazer mais, porque estamos nessa situação. Pois é, agora com a pandemia. Mas depois volta tudo, se Deus quiser. Com certeza. E esse livro, ele tem... Mas eu tenho mandado ele para vários lugares, e é muito engraçado que as pessoas têm me perguntado se eu tenho saído, e eu digo, o único lugar que eu vou é o correio, porque eu vou levar, porque as pessoas estão me encomendando ele, eu vou no correio levar. Com a maior felicidade, porque eu sei que vai chegar no leitor, vai chegar para quem ele foi feito. Então, esse livro, realmente, ele é um livro que sabe aquele texto que você escreve e que daqui a um tempão você ainda vai estar gostando do resultado que saiu? Então, realmente foi isso. E foi uma complementação de Alice. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que, olhando a Alice e olhando o menino, as pessoas me perguntaram se eu vou abandonar a Alice. Não vou, eu vou só juntar. Vou pegar o menino pirilampo e botar lá sendo amigo da Alice. Não, e até que se a gente fala em diversidade, está aqui, ó. Ela bem loura e ele bem... Está aqui. A diversidade, está aqui os dois. Então, nas escolas, as crianças vão se identificar com os dois lados. Então, eu acho que assim, é aquela coisa, né? Você escreve um texto, você nunca sabe o que vai dar, e esse realmente foi muito, muito bom ter feito ele e ele ter tido esse resultado. Isso aí realmente faz a nós querer. Diga lá o que você quer saber mais. Então, Neide, voltando lá nos seus projetos, que são maravilhosos, eu queria que você falasse um pouquinho como é o seu projeto. Até já falou no começo, né? Com as crianças e também um pouco... A Fran acabou de entrar. Fran, acabamos de falar de você. A editora Tigrito entrou. Acabamos de falar do beijo, Fran. Acabamos de falar do nosso... Você está falando da lindeza que é a ilustração dessa história. É isso. Neide, então, queria saber... Como é um pouquinho o seu trabalho com as crianças, um pouquinho do seu trabalho com os idosos, e se eles são parecidos, os projetos, ou são muito diferentes, a sua parceria com a Mercedes, como é isso? Beijo, Mercedes. Ela está aí, botando um monte de coisa, complementando a gente. Olha só, o trabalho com as crianças, com certeza, me ajudou e muito no trabalho com os idosos. Né? E o trabalho com as crianças é de incentivo à leitura. Se bem que lá eu uso contação de história, porque lá tem uma coisa bem interessante, que lá as crianças vai do maternal até o pré-adolescente. Então, e a turma é junta ou é separado por idade? Por idade. Todo sábado tem 2 turmas, e eles são separados por idade. Tá. E então, é interessante isso, né? Porque uma coisa que você faz para o maternal, lá para o pré-adolescente é outra coisa. Né? O pré-adolescente. Outra linguagem, né? Outra coisa, o maternal é aquela coisa maravilhosa de ver eles já distantes escolhendo. É muito bonitinho eles olharem. O maternal tem que ser muito rápido, né? Eles perdem o interesse rápido. Muito. Você tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e deixar eles escolherem livro. E tem uma hora que eu deixo eles brincar com brinquedo, porque senão não funciona. Primeiro brinquedo, depois vai os livros, porque com eles você tem que negociar, senão não dá. E os pré-adolescentes é um trabalho maravilhoso, por quê? Porque é a coisa da roda de conversa, da discussão. Ali você vê o que é a vida para eles, né? Então, é um trabalho, eu já tinha essas 2 pontas. E aí, o que aconteceu? A gente foi fazer esse trabalho da Casa Convívio. Aliás, vou vender meu peixe aqui da Casa Convívio, né, Mercedes? Mercedes aí, ela vai vender. À vontade. É o seguinte, esse aqui é o que eu considero meu 6º livro, é um livro que eu escrevi com Mercedes, A Casa Convívio e a Literatura para Todas as Idades. Por quê? Porque a Casa Convívio está fazendo 20 anos, muito tempo, né? Uma casa, e ela, a gente queria fazer alguma coisa para os 20 anos, né?
a irmã Cândida, que é quem coordena o trabalho, ela nos fez uma proposta e a gente fez virar um desafio. A proposta era escrever sobre a Casa Convívio para poder ficar registrado esses 20 anos. E aí eu e Mercedes fizemos o desafio era colocar nesse livro também nossos textos, fazer textos sobre a nossa convivência com os idosos. Então, a primeira parte do livro são os nossos textos, e a segunda parte do livro é o que é a Casa Convívio. Então, esse é o livro que a gente fez, e é um livro que a renda é para casa, uma maneira que a gente fez ajudar. E esse livro a gente adorou fazer. Por quê? Porque o trabalho... o que é o trabalho? A gente está lá há 7 anos, né? Lá no Com as Crianças, eu estou há 15 anos, e na Casa Convívio, eu estou com Mercedes há 7 anos. Então, lá na Casa Convívio, assim, eles vão para lá para conviver, né, gente? Para conviver. Uhum. Para ver as pessoas da idade deles, os interesses deles, para não ter que Onde fica, Nídia, essa casa? Ela fica aqui em Santa Rosa, na rua... É Mário Viana a rua? Acho que tem um endereço aqui. Eu tenho um endereço lá no Livro para Todas as Idades. No Livro para Todas as Idades, todas as informações. Mas é aqui em Santa Rosa. E é uma casa, porque assim, a gente foi vivendo mais, e aí as pessoas parecem que não sabem muito o que fazer com quem fica velho, né? Por quê? Porque a pessoa fica velha, se aposenta, fica em casa, os filhos continuam trabalhando e a pessoa fica sozinha. Então, eu achei que foi uma sacada grande essa coisa de ter uma casa convívio. Eles vão de manhã, a Mercedes está falando que é a rua Mariana mesmo. Eles vão de manhã e ficam até de tardinha, vão embora para casa. É uma casa para conviver, né? E lá nessa casa tem várias pessoas, também só voluntário que tem, né? Ela só tem voluntário. E cada pessoa vai lá e faz, dá a sua contribuição pela sua, do que sabe fazer, pela sua profissão, né? E a gente tem que estar lá esses 7 anos fazendo isso. O que a gente faz? A gente faz uma combinação. A gente pega o livro, vê o tema do livro, conversa com eles sobre o tema do livro e faz uma roda de conversa. Por que a gente faz uma roda de conversa? Porque o que eles precisam é exatamente isso. Eles querem conversar. Então, e a experiência? O que a pessoa faz com a experiência que tem dentro de si? Que trabalhou a vida inteira, profissões muito interessantes, sabe? Muitas interessantes. O que ela faz com isso? Então, quando a gente foi fazer esse trabalho lá com a literatura infantil juvenil, a gente viu que eles realmente eles querem conversar. Que não é nada, gente, porque assim, se ele ficar em casa sozinho, não vai ter com quem conversar. Então, a literatura infantil juvenil deu esse gancho para a gente, de pegar as histórias e ter essa possibilidade dessas conversas com eles, né? E tem uma coisa que a gente descobriu que é uma coisa muito parecida com criança, é que eles adoram ilustração. Adoram. Mas quem não gosta, né? A gente ama. Não é? Pois é. E eles, a ilustração a gente tem que passar mostrando para eles, mostrando quando faz o resumo do livro. E depois a gente aí entra a roda de conversa. E a gente faz só como roda de conversa, por quê? Porque na casa tem várias oficinas, e tem oficinas que já são terapêuticas. Tem aquelas oficinas que já tratam eles realmente, né? Que complementam com a terapia. E eles gostam tanto dessa conversa que a gente achou que realmente a literatura tem um poder, né, gente? Literatura tem poder. Literatura infanto-juvenil traz a vida deles do passado, traz, né, quem eles eram lá atrás. E aí eles lembram da coisa dos filhos, dos netos, e eles vão lembrando aquilo. Então, isso é uma maneira que a gente tem de botar a literatura para fazer realmente a vida deles complementar, né? Através desse trabalho, ter isso, ter esse convívio. Porque a gente não pode esquecer que a casa é esse convívio, né? A gente está lá fazendo realmente isso, convivendo. Então, tem isso. Então, alguém perguntou ali se o livro já está vendendo sim. Vocês podem mandar uma mensagem para mim no direct, livro para todas as idades. Eu tenho
as pessoas têm até mandado, eu tenho levado nas minhas andanças pelo correio, eu também tenho mandado das pessoas que estão comprando, porque de alguma maneira, inclusive eu mando junto com o livro, o jornalzinho que fala da casa, e realmente vale a pena. Esse é o meu sexto livro, em parceria com Mercedes, então, de alguma forma, é o que você pediu para falar da Casa Convívio. Neide, mas agora então, com isso tudo, o mundo parado, esses projetos também estão parados, não é? Mas aí você não tem nenhum contato virtual com as pessoas? Como ficam os encontros virtuais ou não? Não está acontecendo nada? Olha, a Casa Convívio está a todo vapor nos encontros virtuais. Inclusive agora vai ter, acho que semana que vem, uma festa junina. Porque eles lá têm festa junina, festa primavera, tudo festa que você pode imaginar, e os idosos têm. Então, mas você está fazendo a roda virtual com eles também? Nós não estamos fazendo, porque a gente faz o quê? A gente liga nos aniversários. Porque o que acontece? Quando a gente trabalha com idoso, a gente tem que pensar numa coisa. O idoso ele tem problemas de saúde. Sim. Tem aquele que escuta bem, tem um monte de problema. Então, por que funciona essa oficina que a gente faz? Porque a gente está ali junto deles. Né? Então, para a gente fazer isso virtualmente, a nossa contribuição está sendo essa questão. Eles precisariam também da ajuda de outra pessoa, né? Até para lidar com a tecnologia, mas eles devem estar sentindo muita falta desses encontros. Mas lá no Facebook, eles fizeram vídeo, as famílias deles fizeram vídeos com eles falando, todos os vídeos têm uma palavra em comum, saudade. Eles falam que estão com muita saudade, todas eles. Então, existem oficinas que estão conseguindo fazer virtualmente, porque tem que ter oficina que dá para fazer. A nossa realmente não dá, porque precisa da conversa deles, não adianta muito, porque eles não têm lidar, eles não têm essa coisa de lidar. Como é que eles vão lidar com a tecnologia, como você falou? Não tem como. Então, eu acho que a gente está fazendo isso e tem a questão de ligar para eles nos aniversários, que aí é possível fazer. E a gente está torcendo para, igual o meu trabalho com as crianças, a gente está torcendo para, porque está lá parado, a gente não pode fazer nada. Então, e devem também estar sentindo muita falta, né, as crianças? Nossa, muito, muito, muito. Porque ali já é a programação, é sábado o trabalho que a gente faz com eles, né, com as crianças. Eles estão realmente, devem estar sentindo, porque na verdade aquilo ali, há quantos anos que aquela casa está ali, há quantos anos, é engraçado que eu tenho alunos agora que já são filhos de outros alunos, porque eu estou lá há tanto tempo que já está renovando. Então, essas crianças... E como era lá com as crianças? Eles iam lá fazer uma atividade, mas os livros eles levavam para casa também? Havia essa questão de empréstimo? Foi a coisa que aconteceu com o tempo, porque assim, uma coisa que eu sempre falo em relação a esse trabalho é que não dá para fazer achando que tem um resultado imediato. Se você trabalha um ano, acho que não tem. Eu estou lá 15 anos, né? É muito tempo. Mas nos últimos anos é que eu consegui essa coisa do empréstimo. Porque aí a biblioteca está uma biblioteca bem legal e eles têm aquela coisa de pegar o livro, de poder escolher. Agora, mas tem aquelas questões que todo mundo que trabalha com criança sabe, né? Porque criança tem aquela coisa de não gostar de livro que é muito grosso, não tem? Não tem. Nossa biblioteca deve ter. Então, você tem que negociar para fazer isso. Mas hoje em dia, até o maternal leva livro emprestado, porque aí os pais... Porque em tempos de pandemia, a gente vai ter que repensar isso, né? Eu tenho pensado muito nisso. Como vai ficar a questão do empréstimo? E a contaminação, né? Isso tudo o bibliotecário vai ter que repensar. Agora, a gente vai ter que se adaptar. Pois é. Qual é a solução, né? Porque realmente é a base. Quer dizer, agora que eu consegui, depois de tantos anos, eles se acostumarem com a coisa do empréstimo, vão fazer como? Não sei. Pois é. Não sei. Porque a questão de empréstimo não é fácil. Porque lá é uma biblioteca que eu considero uma biblioteca comunitária. É uma biblioteca que a comunidade, né, a comunidade que está lá nessas atividades, é para elas. É muito engraçado, porque elas se sentem muito à vontade. Porque elas sabem que a biblioteca o acervo é só infantil juvenil? Só infantil juvenil. Mas atrai também adultos? Não, lá é só
o infanto-juvenil. Só Não, infanto-juvenil. mas o público adulto procura também ou só... Não, o público adulto não procura. Engraçado, né? Não procura. Só as crianças que fazem atividade e que... Ó, Martinho está falando que a gente vai ter que usar álcool gel. Realmente, vou ter que usar muito Não, álcool mas o gel. livro vai ter que entrar em quarentena, não é isso? Sei lá, eu estou em dúvida, estou cheia de dúvidas nessa questão, sabia? Como a gente vai trabalhar? Porque o livro volta da casa da criança e não pode botar imediatamente para uso, não é? É verdade. Neide, nós temos 5 minutos só. Ai, olha como voa. Tempo voa mesmo. Gente, olha só, então vamos lá. Quem quiser falar sobre esse livro, está lá no Livro para Todas as Idades, né? Vocês podem mandar para lá. E eu tenho vários, estou nas redes sociais, né? Eu estou no Livro para Todas as Idades, que eu trabalho com os idosos, e eu estou no Arte de Guardar Histórias, que é onde a gente está fazendo a live, que é o trabalho com as crianças. E o site também, Arte de Guardar Histórias, está lindo, né? Tem todo o seu trabalho, tem fotos, então, toda a sua alguém estava perguntando aí onde compra os livros, pode ser pelo site, mas as pessoas estão preferindo comprar direto ao invés de ter o caminho do site. Mas lá tem... Aí te procura aí, né, no Instagram mesmo. No Instagram, pode mandar no Instagram que vai chegar. E eu vou adorar que vocês queiram ler, né, os livros e o Menino Pirilão, porque eu estou apaixonada. Eu também, amo esse menino. Pois é, mas o problema é que eu não posso falar muito porque a Alice pode ficar chateada, né? Porque a Alice tem mais tempo de casa. Né? Mas assim, eu fico encantada com a possibilidade de atividades com os livros da Alice, né? Como remete às brincadeiras. São muitas. Porque eu não tenho da Alice aqui, tá lá na escola, mas cada um tem seu encanto diferente. Tem não mesmo. E a questão da caixinha, nossa, vi tantas caixinhas lindas por essa. Puxa, não sei cadê minha caixinha, podia ter pego. Eu fiz uma caixinha com você. Não pode acontecer você não trazer a caixinha, por favor. Não, tá aqui em casa agora, onde? Pois é. Mas olha só, Silvia, eu quero te agradecer muito dessa possibilidade de falar dos livros, porque assim, é a hora que você para pensar no assunto, que a gente vai fazendo, né? E quando tem que falar, você para pensar o que tem a ver com cada livro. Então, nossa, fiquei muito feliz desse convite, porque agora foi um convite, eu não invadi essa live como eu fiz da primeira vez. A primeira live de Silvia, eu invadi a live, eu aceitou. E ela aceitou. E aí ficamos lá sem combinar nem nada. Mas eu adorei o convite por isso, porque é uma maneira, né, da gente falar do trabalho, porque o livro é um filho que a gente faz e que acha o máximo quando alguém lê. E a ideia sempre tem alguém falando ali para marca outra lá. E é um trabalho também maravilhoso, que todo mundo tem que saber, tem que conhecer, que é encantador. Eu que te agradeço por essa tarde super agradável, você que é uma pessoa que mora no meu coração, você sabe. Gente, pode ser onde for, de Niterói, assim, nós somos de Niterói, eu e Neide. Mas tem um evento lá em Paraty, a gente se encontra. E sem combinar, né, Neide? O que você está fazendo aqui, que beleza, é sempre uma alegria. É ótimo. Feira literária, nós e as feiras literárias, não nem podemos nem falar. O que a gente vai fazer com as feiras literárias que não tem, Silvia? Pois é, eu acho que esse ano não dá mais, né, infelizmente, mas acho que daqui a um tempo, se Deus quiser, tudo volta ao quase normal, né? Eu acho que, tomara, queira Deus que achem logo uma vacina e a gente saia, né? Parece que a gente está dentro de um livro, não parece, Neide? Parece. Neide, 27 segundos. Eu quero mandar um beijo para todo mundo que ficou aqui com a gente. Gente, eu vou salvar. Vai ficar salvo aqui no Instagram, lá no YouTube. E semana que vem eu tenho uma live com o Helder, que é lá do Espírito Santo, uma graça de menino, também um professor. Nós vamos conversar sobre as obras de André Neves. Semana que vem, 4 horas. Já tô na primeira fila. Eu sou assídua, tô na primeira fila. Beijo.